Ai, que delícia estar ao vivo com vocês. Um tempinho aí, tava fora, a gente tava muito concentrada fazendo coisas aqui internas e eu tava com saudade de estar ao vivo aqui com vocês. Deixa eu ver se o nome da live tá aparecendo. Enquanto vocês vão entrando, vão me dizendo se o som tá bom. Tá bom o som aí, Nath? Não sei como colocar como comentário fixo. Alguém consegue me... Ah, acho que é aqui. Peraí. Onde que tem? Agora sim. Consegui deixar o título como fixo. Vocês estão me ouvindo bem, então? Lele acabou de entrar. Lele fugiu do meu convite, ó. Convidei a Lele agora para tá ao vivo. Lele fugiu do meu convite. Vocês estão bem, gente? Boa noite. Aê, deu certo, né? Vamos começando aos poucos para o pessoal ir chegando devagar. Bom, hoje o tema da live é a gente falar sobre personalidade. Sem grandes novidades, né? Porque o que a gente mais tem feito aqui é falar sobre personalidade. Mas agora é um aspecto um pouco diferente, porque a gente recebe bastante pergunta, comentário, né? Sobre essa questão da personalidade mudar. Então hoje a gente quer trazer o tema de uma forma um pouco diferente. E olhando para de onde isso vem, né? De onde vem essa questão da personalidade. Então, para a gente já começar, eu vou pedir para vocês, quem está precisando se entender melhor, quem está precisando de autoconhecimento, de entender como funciona por dentro, nos bastidores, vou pedir para você pegar o aviãozinho e enviar para outras pessoas que possam se interessar por esse tema, para que a nossa mensagem consiga chegar cada vez mais longe. Então, vou pedir para você que está aqui, pensa em alguém que pode se interessar, que você sabe que está precisando de autoconhecimento, está precisando entender o que está nos bastidores e manda para essa pessoa para ela estar aqui com a gente. Eu vou me apresentar, tô vendo que tem alguns nomes novos enquanto o pessoal tá chegando, tem aluna nossa aqui, tem gente nova. Ó, minha mãe tá me prestigiando, vai ficar com a gente, mãe? Ó, sendo prestigiada pela mãe não é pouca coisa não, hein, gente? E deixa eu começar me apresentando para quem ainda não me conhece. Eu sou a Lê Tavares. Eu sou psicóloga desde 2005 e eu sou apaixonada por desenvolvimento humano. Isso sempre foi a minha paixão. E o começo da minha trajetória, eu trabalhei muito tempo com RH. Então eu trabalhava dentro, né, de grandes empresas. E eu tinha essa paixão por conseguir ajudar as pessoas talvez de uma forma um pouco diferente. E com isso, né, em 2012, eu mudei um pouco a forma como eu ajudo as pessoas, né? Eu montei uma empresa, ela se chama Elune, e hoje a gente está pelo perfil da Escola de Enneagrama, porque cada vez mais a gente tem se posicionado como e tem falado de Enneagrama, né? Tanto no perfil da Elune quanto no da escola. E, enfim, aí depois de 2012 eu resolvi que eu queria aproximar mais as pessoas da psicologia. Não que trabalhando dentro de empresas isso não fosse possível, porque de certa forma eu sempre fiz isso acontecer, mas eu queria fazer isso talvez de uma forma mais solta, mais livre. Acho que não mais solta, mas mais livre, onde eu pudesse ter mais independência para fazer isso. E isso é o que eu venho fazendo aí desde 2012. E é muito louco pensar no passado, né, em como isso já estava presente, porque eu me lembro quando eu trabalhava, acho que no meu último emprego, mas eu passei uns bons anos no meu último emprego, acho que foram uns 6 anos, logo no início, que eu nem dava treinamento ainda, né? Eu era analista de RH.
Eu me lembro de estar na sala de aula com uma facilitadora, que eu acho que foi uma das grandes inspirações que eu tive. E ela, Dedé é o nome dela, faz muitos anos que eu não a vejo. Uma pessoa que marcou muito a minha vida nesse período. E eu passo, né? Estou há muitos anos sem vê-la. E preparando o conteúdo que eu ia falar com vocês hoje, a lembrança dela me veio muito forte. Inclusive, eu vou tentar fazer contato com ela para dizer isso para ela. Que às vezes as pessoas marcam tanto a nossa vida e a gente não diz, né, para elas isso. Vou dizer o quanto ela me marcou. Enfim, a Dedé estava dando um treinamento, eu me lembro que era sobre comunicação. E ela era psicóloga, né? Ela seguia a linha psicanalítica. E num determinado momento do treinamento ela falou para as pessoas, eu trabalhava em usina de açúcar e álcool nessa época e o treinamento era um treinamento para equipe operacional. Então a gente estava falando daquele primeiro nível de liderança, né? E aí ela perguntou assim para as pessoas: vocês querem saber como é que funciona por dentro o que acontece com vocês no inconsciente, no consciente, quando vocês estão se comunicando com alguém? Eu lembro que o tema era comunicação assertiva. E ela tava dando um método, um passo a passo para conseguir fazer isso acontecer. E aí ela foi além. E aí na primeira turma isso não estava no roteiro, isso não estava no script. E a primeira turma, que eu até achei, falei assim, será que as pessoas vão entender isso? Né? Porque é tão complexo ela trazendo isso. E a primeira turma, o pessoal vibrou. Os olhos brilhavam, deles conseguirem entender o que ela estava falando. Aí ela veio me perguntar no final do treinamento: Alê, você acha que a gente mantém isso ou tira? Ficou muito pesado? E eu falei para ela: olha, foi o ponto onde eu vi as pessoas com mais brilho nos olhos, né, entendendo algo que não era óbvio. Porque quando a gente traz método, traz técnica, tudo isso é legal. Mas não tem muita ciência de foguete quando a gente está falando de feedback, quando a gente está falando de comunicação assertiva. Você tem um passo a passo para fazer isso acontecer. Agora, entender o porquê que não acontece, ou porquê que a gente tem dificuldade, ou o que está por trás, ou porquê que a gente se sente de uma determinada maneira, isso eu percebi que foi o grande diferencial. E a gente começou a colocar isso em todas as turmas. Eu lembro que eram várias turmas. E olha que engraçado, muitos anos depois, aí já na Elune, dando treinamento, eu me lembro que eu estava dando um treinamento sobre feedback. E aí, eu me peguei em grande parte do treinamento falando sobre criação de filhos, educação de filhos no treinamento de feedback. Que, aliás, não sei se já contei para vocês, mas acho que um dia eu vou escrever um livro que fale exatamente sobre isso, como criar crianças e gerir pessoas. Porque eu tenho uma tese, né, que a gente está falando da mesma coisa. E, inclusive, se a gente fosse olhar para a gestão de pessoas dentro das empresas, da mesma forma que a gente olha para os nossos filhos, para as crianças, e se a gente olhasse para os nossos colaboradores com o mesmo amor, com a mesma vontade que a gente tem, que aquele colaborador dê certo, né? Com a mesma vontade que a gente tem de um filho que ele dê certo, com certeza tudo seria mais fácil. E aí eu me lembro, né, que num desses treinamentos, eu perguntei para as pessoas se elas queriam saber como que as birras eram instaladas nas crianças. A criança nasceu perfeita, né? E de repente a criança ela começa a fazer birra e tem um processo da gente conseguir fazer com que esse comportamento seja minimizado. E as pessoas falaram que sim, que elas queriam saber como é que isso funcionava. E eu achei aquilo incrível. E eu falei, gente, ó, eu tô fazendo a mesma coisa num contexto diferente, com uma abordagem diferente, porque daí eu já tava falando de uma abordagem muito mais comportamental, behaviorista, né, dentro da psicologia. Mas eu tava ensinando as pessoas alguma coisa que é simples, né, que se as pessoas soubessem um conceito básico de psicologia que tá ali operando enquanto eu tô tentando educar meu filho, que diferença isso faria, né? Simplesmente de entender como que a birra se instala, porque isso é um comportamento que é instalado na criança pelos adultos, ou seja, por nós pais, e como eu faço, então, para que isso seja eliminado. As duas coisas estão na mão dos pais para que aconteçam. E aí foi muito legal, porque os feedbacks vinham das pessoas que os ganhos eram muito maiores do que o treinamento.
porque não era só uma questão da habilidade ou do método, mas eu começo a entender o que está acontecendo e o que está por trás, o que está rolando de bastidor, que talvez não seja tão óbvio assim. Aliás, vocês sabem como faz para lidar com birra de criança? Como que a gente ajuda a esse comportamento ser minimizado? Me contem aí nos comentários se vocês sabem disso. E é pura psicologia. E eu acho ainda que a psicologia está muito, muito distante das pessoas. E tem muita coisa que só de entender como funciona faz a maior diferença para a vida. E é o que eu tenho feito, eu tenho aproximado as pessoas da psicologia. Hoje é um dia desses, onde a gente vai falar sobre personalidade, então é uma forma de eu aproximar a psicologia das pessoas, de vocês conseguirem entender cada vez mais as coisas. E também a gente tem feito isso de outras formas, que eu já queria aproveitar que a gente está no início e fazer um convite para vocês. A gente tem feito workshop, na próxima quinta-feira tem um workshop, e esse workshop se chama Como Vencer a Personalidade para Fazer Grandes Mudanças na Vida. E essa é mais uma iniciativa para a gente conseguir aproximar as pessoas da psicologia. Então, tem 3 temas principais que eu trabalho nesse workshop. Um é o que é a personalidade, né? Entender como funciona, quais são os mecanismos que estão por trás desse grande sistema, né, que roda aí na gente. O segundo tema é quando a gente se coloca num processo de mudança, facilmente a gente cai nas mesmas armadilhas do passado, né? Eu me coloco para mudar e de repente na hora que eu vejo eu tô cometendo os mesmos erros ou eu tô estacionando. Por que isso acontece? E como fazer para evitar que isso aconteça? E o terceiro tema que eu trabalho nesse workshop é como a gente conseguir ter estratégias diferentes para se sentir mais segura para fazer as mudanças que a gente quer fazer na vida. Workshop gratuito vai ser na próxima quinta-feira, mas precisa fazer a inscrição, porque a gente está fazendo pelo Zoom, então precisa mandar as informações. E o link está na bio aqui da Escola de Enneagrama, então se vocês entrarem lá já está disponível o link. Eu quero convidar vocês para participar e também queria pedir que vocês nos ajudassem a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas, né? Então, quem mais a gente pode convidar? Se vocês puderem compartilhar essa mensagem com outras pessoas, a gente agradece muito para cada vez mais pessoas estarem junto com a gente, poderem entender o que acontece com as pessoas. E aí, né, pegando o tema da live de hoje, não adianta tentar, a tua personalidade não vai mudar. O que isso significa? Será que é a síndrome de Gabriela? Então, eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. E aí, se é tudo isso, para que tanto que a gente fala de desenvolvimento? Para que tanto que a gente se esforça, tempo, dinheiro, se a minha personalidade não vai mudar? Então, como que isso acontece? E aí, para que a gente entenda, eu vou entrar na psicologia para falar um pouco sobre de onde vem a personalidade. E eu vou entrar também na metodologia que a gente usa, que se chama Enneagrama. Inclusive, o nome do nosso perfil na Escola de Enneagrama vem disso. E eu queria ver com vocês quem que está assistindo a gente que conhece o Enneagrama. Para eu saber o quanto eu entro mais ou menos no tema. Então, quem conhece, coloca aí eu conheço. Quem não conhece, coloca não. Coloca só sim e não, só para eu saber. Bom, tem um delayzinho aí de... Tem um delayzinho aí de mensagem, eu vou começar. Já conheço um pouquinho. Sim, tá. Não, beleza. Então tá, eu vou aqui pelo caminho do meio, tá? O Enneagrama é uma metodologia, né? Então, assim, eu acho que tem algumas linhas dentro da psicologia que elas são mais conhecidas. Então, por exemplo, quando a gente fala na psicanálise, né? Que vem aí onde o Freud é o grande pai, né? Da psicanálise. Então, a gente tem algumas linhas teóricas dentro da psicologia, behaviorismo, psicanálise, que são bastante conhecidas. O Enneagrama, eu faço uma comparação com a psicanálise, por exemplo, de tão complexo que ele é. Então, tem todo um arcabouço de conceitos, né, que regem como o Enneagrama funciona.
E é uma metodologia que serve para a gente conseguir entender o que está por trás dos nossos comportamentos, o que está por trás da gente ser quem a gente é. É uma metodologia que nos ajuda a entender onde a gente está preso e quais são os caminhos para que a gente possa crescer e se desenvolver. O símbolo do Enneagrama é uma mandala, que se vocês procurarem no Google vocês vão achar. É uma figura que tem um triângulo, que tem um círculo, que tem uma êxade. E essa mandala ela já vem representada por 9 pontos. Esses 9 pontos são 9 tipos de personalidade. O que são tipos de personalidade? São estruturas psíquicas. O que isso significa? São 9 formas de funcionar aqui de dentro. Isso, gente, só para começar a história, tá? Porque a história ela é muito maior e muito mais complexa do que isso. Às vezes as pessoas falam assim, o Enneagrama então é aquela metodologia de 9 perfis. Não tem nada a ver com isso. Aqui a gente não está falando de perfil comportamental, a gente não tem comparativo, por exemplo, com DISC ou com MBTI, porque é uma forma de visualizar as coisas que é muito distinta. Aqui a gente está falando de funcionamento de aparelho psíquico. E dentro do Enneagrama, para começar a conversa, a gente tem 9 diferentes formas de funcionar por dentro. O que esse aparelho psíquico controla? Ele está aqui rodando, ele faz uma conexão entre a nossa cabeça, ou seja, aquilo que a gente pensa, o nosso coração, aquilo que a gente sente, e o nosso corpo, que é aquilo que a gente faz. Então, o nosso aparelho psíquico conecta esses 3 centros de inteligência. Então, dentro do Enneagrama, nós temos esses 3 centros. E para a gente ser uma pessoa completa e plena, a gente precisa usar da melhor maneira os 3 centros. Isso significa que na hora que eu preciso pensar, eu tenho que ter a habilidade de usar a minha cabeça, de fazer projeções, de fazer criações, de eu conseguir imaginar, de eu conseguir ver o plano A, o plano B, o plano C. Na hora que eu preciso ter mais empatia, por exemplo, eu vou tomar uma decisão, que eu preciso, vou ter outras pessoas envolvidas e que eu preciso me colocar no lugar das pessoas, eu preciso usar o centro emocional, que é o centro relacional, que é o centro do outro, né? O centro onde a imagem está presente, onde a minha conexão com o outro existe. Então, sem o centro emocional, eu não consigo ter empatia. Então, como que eu ia pensar numa coisa e ia conseguir fazer envolvendo pessoas se eu não tenho coração nessa história? Não faz. E o último centro é o centro do corpo, é o centro motor, é o centro do fazer. Eu preciso ter esse centro livre para pensar e criar, eu preciso ter esse centro livre para eu poder engajar, me engajar, engajar as pessoas, e no final das contas, eu preciso partir para ação e fazer. É só assim que eu tenho uma ação completa e é só assim que eu tenho um ser humano completo. Porém, o que acontece? Dentro da nossa personalidade, da nossa estrutura de personalidade, a gente vai ter um desses centros que é mais forte, que a gente atua com muito mais força. A gente vai ter um que é secundário, que a gente se apoia nele, a gente não tem tanto vício nele, mas a gente usa ele de uma forma um pouco mais saudável. E a gente vai ter um que a gente tem muito mais dificuldade em usar. Ou seja, a gente não tem equilíbrio entre os 3 centros. Tem gente que vai ser muito mais do fazer, tem gente que vai ser muito mais do pensar e tem gente que vai ser muito mais do sentir. E isso, como é um vício, isso acontece também na hora errada. Ou seja, se o meu centro predominante é do sentir, de repente, num momento que eu preciso simplesmente fazer, ou que eu preciso criar uma estratégia diferente, eu começo a usar o centro do coração. E aí eu não consigo fazer nada. Eu não saio, então, por exemplo, eu fico pensando assim, meu Deus, mas o que vão pensar de mim se eu fizer tal coisa? Ai, meu Deus, a pessoa vai ficar muito mal, que ela depende de mim. Então, o meu centro emocional toma conta da situação, quando eu deveria, na verdade, só estar pensando em planos diferentes que eu poderia fazer. Ou, simplesmente, estar executando alguma coisa. Na hora que eu preciso executar, eu preciso do meu motor. Se o meu motor não funciona tão bem, eu não consigo partir para ação. Naquela hora que eu precisaria pensar e ter várias opções, se o meu motor é o dominante, muitas vezes eu parto para ação sem eu ter, pelo menos, visto quais opções eu tinha. E eu posso ter opções que são muito melhores. Na hora que eu vi, eu já fiz.
E os 9 tipos de personalidade, eles estão divididos nesses 3 centros de inteligência. Então, nós temos 3 tipos que a gente chama de tipos motores, que são 8, 9 e 1. Depois, se vocês forem olhar na mandala, vocês vão ver que são os tipos que ficam lá em cima. Depois, a gente tem 2, 3 e 4, que são os tipos emocionais, que ficam aqui embaixo. E 5, 6 e 7, que são os tipos mentais. E aí, vou dar uma resumida basicona nos tipos, só para vocês entenderem e se posicionarem em relação a isso, tá? Então, quando a gente está falando do tipo 8, é uma estrutura de personalidade que tem a ver com o poder. Então, o que acontece com essa estrutura de personalidade que tem a ver com o poder? É como se a máquina aqui atrás ficasse rondando em torno de: no mundo só os mais fortes sobrevivem, eu não posso me mostrar frágil, eu tenho que simplesmente fazer nesse mundo, resolver o BO, resolver problema e ser muito forte. A máquina funciona assim. Então, essa máquina, ela vai gerar pensamentos, ela vai gerar emoções que vão nesse sentido. Então, como eu penso assim e como eu sinto assim, na prática, eu acabo agindo, ou seja, os meus comportamentos vão ser comportamentos de alguém muito direto, de alguém que às vezes é até agressivo nas coisas que faz, porque pensa, se aqui atrás ronda uma crença de que no mundo só os mais fortes sobrevivem, como que eu vou me mostrar bonzinho, gentil? É como se isso fosse alguma fragilidade. E tudo que é fragilidade, ele se afasta. Então, ele não consegue fazer isso. Mas não é por conta do comportamento que ele tem. Porque aqui a questão não é mudar o comportamento. Aqui é que a máquina que está por trás, que é uma máquina baseada no poder, ela está gerando esses pensamentos e essas emoções que estão fazendo com que ele se comporte dessa forma. Tá? Então, é a máquina. Depois a gente tem uma outra máquina, um outro sistema que é o 9, que também é motor. Já o sistema do 9, ele ronda em torno de: para eu estar bem, todo mundo tem que estar bem. Eu preciso gerar paz no mundo, mesmo que para isso eu saia de cena. Mesmo que eu não diga não, mesmo que eu não me coloque, mesmo que eu não dê a minha opinião, mesmo que eu dê sempre a minha chance, o meu lugar para outra pessoa. Porque é muito forte o sistema dele de paz, e os mecanismos de pensamento e de emoções são muito fortes. Então, toda vez que ele vai tentar se colocar, que ele vai tentar dizer não, vai tentar pegar a vez dele, esse sistema faz com que ele não consiga. E aí ele se mantém onde ele está. Depois a gente vai para o tipo 1. A máquina, né, o sistema do tipo 1, ele ronda em cima do acerto e do erro. É engraçado a gente falar, né, essa coisa do perfeccionismo é até muito valorizada muitas vezes na nossa sociedade. Por isso que a gente tem feito até alguns posts em relação a isso, a gente tirar um pouco o romantismo do perfeccionismo, porque quem tem personalidade tipo 1, quem funciona com esse viés, é uma prisão tão grande, porque eu não posso errar porque o errado é errado e simples assim. Muitos tipos de personalidade, ou muitas pessoas, têm dificuldade em errar, não é esse o ponto. Mas o sistema do tipo 1 tem isso como o maior perigo que existe. E para os outros a gente percebe que é assim: eu tenho medo de errar e tipo 2, eu tenho medo de errar e perder os meus relacionamentos. Para o tipo 1 é como se eu tivesse medo de errar, ponto e acabou. Porque errar é errado. Então, as emoções e os pensamentos vão ser em torno disso. Na prática, o que a gente vai ver de comportamento? Vai ser uma pessoa que vai ter muita dificuldade em flexibilizar, que vai querer que tudo ande na linha reta, em cima do procedimento. Por quê? Porque a minha chance de errar é muito menor. Vai ser uma pessoa que vai querer ser exemplo de comportamento e ao mesmo tempo vai querer vigiar o comportamento dos outros, porque eu não posso sair da linha e nem você. Mas por quê? Porque aqui atrás, ó, eu tenho uma máquina que está funcionando, me dizendo o tempo todo, me fazendo sentir o tempo todo que existe um jeito certo e um jeito errado de se fazer as coisas. E que eu preciso garantir que o certo aconteça, como se eu fosse a defensora do certo no mundo. Saindo dos tipos motores, a gente vai para os tipos emocionais, aí a gente tem o sistema 2. O sistema 2 é como se ele rondasse aqui, ó, emoção, cabeça e coração, falando mais ou menos assim: bom, se eu amo as pessoas, eu ajudo.
Demonstrar amor pelas pessoas é fazer por elas. Então, as emoções e os pensamentos, ou seja, o que está por trás, vai fazer com que pessoas que tenham esse tipo de personalidade se identifiquem com eu preciso ajudar o outro a qualquer custo. Muitas vezes deixando de fazer para mim. Muitas vezes deixando de sentir até que eu preciso de alguma coisa. Eu não preciso de nada, é você que precisa. Então, eu saio de mim, me viro para o outro e fico o tempo todo observando o que as pessoas precisam e antecipando as necessidades. Porque se eu amo, eu ajudo, e eu quero demonstrar para você que eu amo, o que eu vou fazer? Eu vou ficar o tempo todo atenta para ver como é que eu posso te ajudar. Depois a gente vai para o 3. Então, quem tem um sistema de personalidade, um tipo de personalidade 3, é como se ficasse o tempo todo emoções e pensamentos rondando a máquina dele, dizendo assim, ó, você nasceu para ser o primeiro, você nasceu para ter sucesso. Segundo lugar, primeiro dos últimos. Então, as emoções e os pensamentos vão no sentido dele ser uma pessoa muito competitiva, dele entrar para ganhar, dele se preocupar muito com imagem, e aí a gente está falando de uma imagem de sucesso, de alguém bem sucedido, dele ser camaleão e dele ir mudando o comportamento dele conforme aquilo pode ajudá-lo a atingir o resultado ou não. Mas tudo isso por quê? Porque aqui atrás é como se ele não tivesse outra escolha na vida que não fosse vencer. Então ele vai precisar o tempo todo ver qual é o próximo passo e como ele vai precisar fazer para vencer e vai se preparar para isso. Muitas vezes abrindo mão de relacionamentos, muitas vezes abrindo mão de prazeres ou de coisas que ele gosta, porque ele tem que se preparar para o próximo passo. E assim por diante. Depois a gente vai para a personalidade 4. Então, a máquina, o sistema da personalidade de quem se identifica com esse tipo, é como se o tempo todo eu estivesse rondando uma coisa mais ou menos assim, ó. Eu nasci diferente. Os outros têm algo que eu nasci faltando. E eu vou passar a vida toda tentando descobrir o que é esse algo. É como se eu tivesse uma esperança. Eu nasci com algo faltando, mas eu tenho esperança de descobrir isso. E aí, tanto as emoções quanto os pensamentos que desse tipo de personalidade vão levar a pessoa a buscar a vida toda. Então, são pessoas que vão buscar muito, tentando encontrar isso que elas têm a sensação de que elas nasceram com falta. E aí, em relação aos comportamentos, a gente vai encontrar pessoas que são muito mais sensíveis, que têm uma flutuação emocional muito maior, que conseguem sentir todas as emoções com muita intensidade. Então, quando tá feliz, tá muito feliz. Quando tá triste, tá muito triste. Mas isso por quê? Porque ela tem essa sensação que ela precisa buscar em todos os lugares o que é essa peça que tá faltando. E vai ter muito mais busca do que encontro. Na hora que a pessoa tá encontrando a pecinha, parece que ela se perde de novo. Para sustentar essa crença da personalidade dela de que ela tem alguma coisa em falta. Então imagina se completa o que está em falta, o que vai ser de mim? E aí a gente vai ver na vida, né, que essa pessoa inclusive vai desistindo de algumas coisas que ela poderia completar, porque aí vai estar completo. E aí qual que vai ser a busca? Depois a gente vai para os mentais. Aí os mentais, o primeiro, tipo 5, são os que vivem na cabeça, né, são os que têm a cabeça como centro prioritário. O tipo 5 é como se ele tivesse a crença aqui atrás de que o mundo demanda demais, as pessoas demandam demais e ele precisa se preservar. Ele sente que ele não tem muita energia, que ele não tem muito recurso e que ele precisa de alguma forma se preservar porque vão pedir, vão demandar mais do que ele tem condição de entregar. Esses pensamentos e essas emoções que essa personalidade vai gerando fazem com que essa pessoa se torne uma pessoa muito mais minimalista, uma pessoa que observa muito mais a vida, vai ser uma pessoa muito mais reservada, vai ser uma pessoa que, já que não tem tanta energia, ela vai planejar o dia dela nos mínimos detalhes para saber onde é que ela vai colocar a energia dela, porque ela não tem energia para tudo. Então, uma pessoa que para improvisar, por exemplo, para sair do roteiro, é muito mais difícil. Que é como se ela já tivesse conseguido colocar, ó, das 8 às 8h05 eu vou tomar café. Então, essa energia já está colocada nessa situação. São pessoas que vão ter mais dificuldade
em estar muito tempo no meio de muitas pessoas. É como se a energia desse uma esvaída e eles precisam se recompor estando sozinho. Todo mundo gosta de estar sozinho, mas esse tipo de personalidade precisa de momentos de solitude para se refazer, porque o excesso de pessoas mina muita energia. Depois a gente vai para o 6. Então, quem tem o tipo de personalidade tipo 6 tem pensamentos e emoções aqui atrás que rondam mais ou menos assim. Esse mundo é um lugar muito perigoso e eu preciso estar pronto, né? Não é uma questão de e se, é uma questão de quando, porque coisas ruins acontecem o tempo todo. Então, os pensamentos e as emoções vão seguir nesse sentido dele sempre ter que olhar para o futuro, para o que vai acontecer, para as coisas ruins que vão acontecer, para ele conseguir ter um plano A, um plano B, um plano C, caso isso aconteça, eu faço isso, caso isso aconteça, eu faço isso. Então vai ser alguém muito precavido e que passa grande parte da vida pensando no e se e duvidando de tudo e de todos. É como se duvidar desse um pouco mais de segurança para essa personalidade. Então vai ser uma pessoa que vai até a exaustão na dúvida, buscando ter alguma certeza de alguma coisa. Depois a gente tem o tipo 7. O tipo 7, a personalidade 7, os pensamentos e as emoções, rondam um outro tema. E é mais ou menos assim. Aliás, se a gente tiver tipo 7 e acabou de ouvir o tipo 6, começa a dar um assim. Mas tem gente que vive a vida assim, porque é quase o oposto do que eu falei do 6. Enquanto o 6, as emoções e os pensamentos vão para um lugar de criar um futuro muito incerto, um futuro cheio de coisas ruins, onde as coisas ruins podem acontecer, o do tipo 7 vai para um futuro maravilhoso. Da mesma forma que o 6 cria um futuro muito difícil, com muitas coisas ruins, o tipo 7 cria um futuro onde tudo é possível. Um futuro de muita oportunidade, de muitas possibilidades. E aí, tanto os pensamentos vão para esse lugar, quanto as emoções vão para esse lugar, e a gente vai encontrar uma pessoa que, em termos de comportamento, acaba sendo muito otimista, acaba sempre acreditando que o melhor vai acontecer, acaba sempre mudando um pouco as histórias, parece que tudo gira em torno de experiência, então quando alguma coisa ruim acontece, é tão difícil para ele ficar na dor e no sofrimento que ele faz o quê? Ele transforma essa história, ele não, né, gente? A cabeça dele, a cabeça, o coração, a personalidade dele transforma essas histórias em histórias boas. Então, é um exemplo que eu sempre gosto de contar, né? Meu marido tem um amigo que é tipo 7 e faleceu um tio dele e a família era de Minas, né? E aí todo mundo ficou convalescido, falou, poxa, né? Sinto muito e tal, então você não vai trabalhar, que você vai pra Minas. Isso antes de Covid, tá, gente? E aí ele falou assim, não, gente, mas não tô entendendo por que vocês estão assim, não. Porque, na verdade, vai ter festa. Eu vou reunir a família, eu vou ver todo mundo que eu não vejo faz tempo. Então, para não sentir a dor, a personalidade, ela dá um jeito de transformar aquela história num aprendizado ou numa coisa muito boa que vem com ela. Porque a grande dificuldade do tipo 7 é justamente ficar na dor. Então, aí é um pouquinho de cada um dos tipos de personalidade. Como eu falei para vocês, a gente começa com essa história dos 9 tipos, mas o Enneagrama é bem mais profundo do que isso, né? E não é sobre o que você faz, é sobre o porquê você faz o que você faz. Por isso que falar disso é algo que traz tanta libertação para as pessoas. Porque se eu for ficar citando comportamentos aqui, eu tenho certeza que vocês sabem, a gente recebe feedback na vida toda. A gente tem até alguns feedbacks que a gente recebe que a gente pode refutar e falar que não é assim, que a gente não é assim, ou a gente pode não aceitar. Mas as pessoas estão o tempo todo dando feedback pra gente. O tempo todo. Alguns a gente gosta, alguns a gente não, alguns a gente aceita, alguns a gente não. Então não tem grandes segredos a gente falar sobre comportamento. E eu acho incrível porque, assim, grande parte das pessoas que vêm pro Enneagrama vem por conta disso. E
o que elas descobrem é tão maior do que isso. Porque, na verdade, assim, o mais importante é eu conseguir entender o porquê eu me comporto como eu me comporto. É isso que abre possibilidade para eu fazer diferente. E não eu entender o que eu faço. Isso aí eu sei. Se eu conversar com um amigo durante 10 minutos e falar assim, dá para você traçar o meu perfil e dizer como que eu sou? A pessoa vai falar como ela me vê. Ela me vê exatamente como eu me comporto. Tirando os julgamentos de valor que ela pode fazer, ela vai descrever o meu comportamento e o comportamento é o visível. Então não tem grandes sacadas nisso. Agora, entender o porquê. Quando eu entendo, quando eu descubro qual é a minha personalidade, o que eu estou fazendo? Eu estou descobrindo a máquina. Eu estou descobrindo como é o sistema que tem aqui em mim. E isso é o que muda o jogo. Né? Eu vejo algumas pessoas insistirem muito em decorar os comportamentos de cada tipo de personalidade. Às vezes isso é até ruim, porque eu vejo muita gente vestindo a camisa de um tipo, ela descobre, ela faz um teste. Aliás, a gente acabou de publicar um vídeo agora, por que os testes de Enneagrama não funcionam. Se vocês não viram ainda, vão no nosso feed para ver. Mas a pessoa vai atrás de um teste para descobrir um número e ficar papagaiando sobre esse número, ele não vai levar a pessoa a lugar nenhum. Muito pelo contrário, às vezes eu vejo a pessoa, se deixar, faz uma tatuagem do tipo dela. E não é essa que é a proposta, pelo contrário. A gente tem que honrar o nosso tipo de personalidade, porque é o único que a gente tem. A gente nasceu com ele e sim, a gente vai passar a vida inteira com ele, a gente vai morrer com ele, se voltar na outra vida, se bobear. Para quem acredita em outras vidas, volta com o mesmo tipo de personalidade. Agora, eu não sou isso. Eu não sou o meu tipo de personalidade. Eu sou um ser humano. O seu tipo não vai mudar. Não adianta você tentar. O seu tipo não vai mudar. Mas você não é o seu tipo. E eu tô cansada de ouvir gente se descrevendo no Enneagrama como se ela fosse aquele tipo de personalidade. Aí eu descubro como funciona o tipo 1 e eu começo a cagar regra. Eu vou virar mais um ainda do que eu era, porque agora tem uma muleta que me descreve. E aí eu preciso ser um mais perfeito ainda. Eu vou fazer o que? Eu cato o livrinho e falo assim, ó, agora inflexível, eu vou ser tudo que ele é. E não é essa a proposta. Entender o seu tipo de personalidade serve para você se libertar dele. É uma prisão que todo mundo tem. Cada um tem a sua. Mas entender os mecanismos dessa prisão, paixão, fixação, mecanismo de defesa, a sua personalidade ela tem vários processos que são super complexos para você acreditar que você é ela. E tem gente que passa a vida inteira achando que é só isso. E nós somos muito, muito, muito mais do que isso. E aí uma outra coisa que é super importante é que assim, as pessoas ficam esperando, o dia que eu mudar, o dia que eu mudar o meu pensamento, o dia que eu não me sentir mais assim, aí eu vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Ou, eu preciso mesmo mudar isso. Quem que precisa, não é você? Primeiro, não espere que os seus pensamentos vão mudar para você mudar. Não espere que você vai se sentir diferente sobre aquele tema para que aí sim você faça alguma coisa. A lógica não é essa. A gente não funciona assim. Esses pensamentos e essas emoções, eles vêm da sua personalidade e ela não vai mudar. Ela não vai mudar os pensamentos, ela não vai mudar as emoções, porque ela quer que você continue não fazendo o que ela não quer que você faça. E normalmente essas mudanças que a gente quer fazer é sair da zona de conforto da personalidade. Por isso que é tão difícil. E ela não quer que você faça isso. Ela não vai mudar pensamento, ela não vai mudar emoção. Então, se você está esperando isso acontecer para você fazer alguma mudança na sua vida, você não vai mudar nunca. Você vai ficar para sempre preso nas garras da personalidade. Agora, você não é a sua personalidade. Só que você começa a ter a chance de você ser você mesmo, de verdade, quando você entende como ela funciona e quando você passa a saber jogar o jogo dela. Porque você tá jogando o jogo dela agora, às cegas, sem nem imaginar o que tá acontecendo. Se você conhece como ela funciona, olha como é mais justo, como você tem muito mais
possibilidade de fazer mudança na sua vida porque você sabe o que está acontecendo? Sua personalidade não vai mudar. Ela não precisa mudar, tá tudo bem do jeito que ela é. Mas você pode mudar. E o caminho para você mudar é você aprender como ela funciona. Para aí sim você conseguir fazer algum movimento em relação a ela. Eu queria contar para você, deixa eu ver como é que a gente tá de horário aqui. Acho que dá tempo. Eu queria contar para vocês sobre como que, de onde isso vem. Deixa eu relembrar, para quem entrou agora e não viu ainda, que eu falei no início, quinta-feira a gente tem um workshop gratuito sobre como vencer a personalidade para fazer grandes mudanças na vida. O link para inscrição tá na bio. É quinta-feira, 8 horas da noite, gratuito. Eu quero convidar todo mundo que está aqui e dizer para vocês convidarem quem vocês quiserem, quem vocês entenderem que pode se beneficiar desse tema. Quem está esperando a personalidade mudar, para aí sim fazer alguma coisa na vida, para aí sim a vida mudar, na hora que mudar, a hora que eu mudar a minha cabeça, como se não fosse eu, né, que tem que fazer alguma coisa por isso. Então, se vocês souberem de pessoas que estão precisando de ajuda nesse sentido, querem fazer mudança, não estão conseguindo, estão esperando esse milagre acontecer, chama pro workshop porque a gente vai explicar como funciona a personalidade, vamos explicar como que a gente faz as mudanças, né, de uma forma muito mais sustentável, entendendo que tem quedas e baixos, por que eu caio, como que eu levanto e assim por diante. Ai, obrigada, Ká, que bom. O importante é que você tá gostando. Como caiu, então, se não segue a gente ainda, aproveita para seguir, tá? De onde isso vem? Bom, para explicar de onde isso vem, eu vou falar um pouco sobre Enneagrama e eu vou falar um pouco sobre teoria das relações objetais, que é uma teoria da psicanálise, né, que está dentro da psicanálise, que explica principalmente na visão da criança. Então, é uma teoria que ela tem o olhar da criança dentro dos períodos de desenvolvimento, tá? Então, como é que isso fica? É assim, ó. Primeiro que nós temos mães e pais aqui. Eu sempre gosto de perguntar isso para saber com quem eu tô falando, porque eu tenho muito cuidado com esse tema, porque eu sei que é um tema que é muito sensível. Ao mesmo tempo que eu me vejo na figura de filho, quando eu escuto esse tema, eu também me vejo na figura de mãe e de pai. E às vezes me ver na figura de mãe e de pai, olhando para esse tema, não é uma coisa que é tão simples assim. Por isso que eu tomo todo o cuidado do mundo para falar sobre isso, tá? Então eu quero começar falando que não tem culpa nessa história. Eu sei que mãe e pai vêm carregado de culpa, né? Na sequência vem maternidade, culpa, paternidade, culpa. E parece que nada que a gente faz é bom o suficiente. Então eu já queria tirar, né? Porque o processo de desenvolvimento da personalidade é um processo que todo mundo passa. Então é um processo normal, comum. Aliás, quem não passa esse processo de forma completa, normalmente é quem acaba desenvolvendo algum tipo de transtorno de personalidade. Então, o que eu vou contar aqui é um processo de qualquer pessoa, né, que conseguiu completar o ciclo aí do desenvolvimento da personalidade. Então, em primeiro lugar, a personalidade ela não se desenvolve, ela se fixa. O que eu quero dizer com isso? A gente já nasceu com a personalidade. Essa máquina, esse sistema, ou um desses 9 sistemas que eu acabei de contar para vocês, a gente já nasceu com isso. O fato da gente já ter nascido com isso faz com que a gente tenha predisposição para ver algumas coisas e para não ver outras. Faz com que a gente tenha mais necessidade de algumas coisas e menos necessidade de outras. E é impossível para o pai e para a mãe atender todas as necessidades de uma criança. Acho que por 2 motivos principais. A primeira é que é impossível. O bebezinho tem muita necessidade e a gente não sabe do que é. A criança ainda não fala, né, nos primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, a criança ainda não fala. Então, mais tarde vai ficando um pouco mais fácil de saber o que essa criança precisa, mas mais cedo, basicamente é tentativa e erro. Então, é impossível que todas as necessidades da criança tenham sido atendidas.
Primeiro, porque elas são muitas. E segunda, porque elas não são conhecidas. Se a criança nascesse falando, eu tô com fome, mãe, que maravilha seria. Então tá bom, é leite. Mãe, eu tô com frio. Ah, que legal, então é coberta. Na prática, eu tenho uma criança que tá chorando e eu vou tentar o leite, o cobertor, o remédio de cólica, pegar no colo, eu vou tentar o que tá ao meu alcance para essa criança ter essa necessidade atendida. Ou seja, vocês já pararam para pensar quantas vezes a gente, enquanto bebê, não foi atendido na vida? A gente foi muito mais não atendido do que atendido. Principalmente pensando nos nossos primeiros meses de vida. E aí, você já imaginou como é terrível para um bebê que não tem cognição? Ele tem cérebro, um cérebro em formação, mas ele não tem ainda um sistema cognitivo formado onde ele consiga falar, deixa eu ver bem. Acho que a minha mãe só foi trabalhar, não foi abandono. A criança não consegue fazer isso. Então, principalmente nos primeiros meses de vida, a gente vai tendo alguns traumas de necessidades que não foram atendidas. E não foram atendidas justamente por isso. Acho que pelos dois motivos principais. Eu falei de um, não falei do outro. As crianças não têm as mesmas necessidades. Pelo fato de eu já ter nascido com uma personalidade, com um sistema que está ali, ele está ali em fixação, né? Ele está ali em desenvolvimento no sentido dele amadurecer e até os 7 anos de idade, esse sistema se fixou. Mas eu já nasci com ele. Ele só foi falando assim, como é que eu entro aqui nessa história e eu ocupo meu espaço. E até os 7 anos ele ocupou o espaço dele. Isso quer dizer que algumas crianças têm necessidade maior por algumas coisas. E outras crianças têm necessidades por outras coisas. Então, além de tudo, além delas precisarem de muitas coisas, delas não falarem, de eu não saber o que é, não necessariamente aquilo que eu tô dando é o que a criança precisa, porque as crianças precisam de coisas diferentes de acordo com a personalidade que elas já nasceram e elas não conseguem me falar. Normalmente, o que eu vou entregar para essa criança, eu como mãe, como pai? Eu tenho a tendência a entregar para ela, antes que eu consiga entender a personalidade e ela consiga me falar e verbalizar, eu entrego aquilo que a minha personalidade gostaria de receber. E pode ser que não seja nada a ver com o que a criança precisa. Só que aquilo me faltou na infância, eu passei a vida toda de alguma forma tentando percorrer essa falta que eu tive na infância. Quando eu chego na vida adulta, eu tenho um bebezinho na minha frente que não consegue falar, inconscientemente, eu vou tentar suprir essa criança da falta que eu tive na vida. E dependendo do tipo de personalidade que essa criança tem, não vai fazer o menor sentido. Não vai ser ruim, né? Não é esse que é o caso. Aliás, nunca é demais. Amor nunca é demais, carinho nunca é demais, não é isso. Mas muitas vezes eu não vou conseguir ter a sensibilidade de perceber que o que essa criança precisava mais era outra coisa. E eu passo me concentrando muito só em uma das esferas. Então é assim que a personalidade é formada. A criança, e aí tô falando dentro da teoria de relações objetais, tá, gente? Se eu fosse usar outras teorias aqui, a gente ia passar a noite só para discutir cada uma delas. Eu escolhi uma delas para poder falar para vocês, pra gente casar com essa conversa de enneagrama, para vocês entenderem. Então é assim, ó. A criança, ela nasceu com uma personalidade. Essa personalidade, ela tem mais necessidade por uma coisa e menos necessidade por outra. Essa criança, ela expressa essa necessidade, só que ela ainda não fala, ela não verbaliza, então ela vai expressar como um choro, ela vai expressar como, enfim, uma expressão corporal. E o ambiente não atende essa necessidade. A resposta do ambiente, ela é negativa. A criança tem a necessidade não atendida. De novo, porque a mãe não sabia, porque são tantas necessidades que é impossível atender todas elas, e porque a necessidade da criança já vem específica, a lente dela e a necessidade já vem específica da personalidade que ela já nasceu com ela. Então, muitas vezes eu tô tentando atender naquilo que é a minha personalidade e não consigo atender no que a personalidade da criança precisa. Com isso, vem uma intensa reação do organismo. E essa reação, ela se baseia em 3 emoções principais. E aí, cada
tríade ou cada tipo de personalidade que está num dos centros que eu acabei de contar para vocês, vai sentir mais uma dessas emoções, que basicamente é a tristeza, o medo e a raiva. Então eu tenho uma necessidade, eu expresso, o ambiente não atende e meu organismo reage com uma emoção, uma descarga emocional muito forte, de tristeza, de raiva ou de medo. E isso já vem de onde? Da personalidade que eu já nasci com ela. E através dessa reação emocional, a criança entra em autonegação. Então, aquilo que ela tinha como necessidade, ela fala: eu não preciso disso. A dor de não ter aquela necessidade atendida é tão grande, e a criança tem um desespero tão grande, uma tristeza, uma raiva ou um medo tão grande por não ter a sua necessidade atendida, que é como se ela tivesse que, de alguma forma, não sentir, não ter, ou se virar sozinha e nunca depender de ninguém para que aquela necessidade seja atendida. Então, ela entra em autonegação, não preciso disso, e aí, com isso, para não sentir essa dor, esse buraco, a personalidade surge com seus mecanismos e vai se ajustando para que essa necessidade não atendida, essa dor que gerou essa emoção muito forte no organismo, que fez com que a criança não acreditasse que aquela necessidade era bem-vinda ou que realmente ela poderia confiar nas pessoas para ser atendida. Como aquilo tudo é muito difícil, a personalidade se forma e a criança se volta para fora para não sentir mais aquela ferida. Então, toda a personalidade, os 9 tipos de personalidade, são 9 estratégias diferentes para não sentir de novo a dor da primeira infância. E aí, gente, pode ser, a gente pode estar falando de um trauma por alguma coisa mais grave mesmo que tenha acontecido. Sim, a gente pode estar falando disso. Mas a gente pode estar simplesmente falando de uma criança que precisava de colo e que a mãe deu comida. E a necessidade não foi atendida porque ela não tinha nem como saber que essa criança precisava de colo. Ou de uma criança que precisava se sentir vista pelos pais e não se sentiu vista. E aqui outra coisa que eu quero lembrar é o seguinte: não tem a ver com o pai necessariamente ter feito ou não ter feito alguma coisa. Porque eu tenho certeza que em muitos momentos o colo foi dado e muitas vezes a criança foi vista. Mas naquele momento que a criança precisava, ela não sentiu que a necessidade dela estava sendo suprida. E às vezes, até estava. Às vezes o pai ou a mãe até estava fazendo pela criança daquela forma. Só que a personalidade dela já tinha um viés para enxergar algumas coisas e não enxergar outras coisas. Porque ela já nasceu com isso de fábrica. Então, para ficar simples, né, voltando para o centro de inteligência, tá complexo, gente, que eu tô falando? Me contem se vocês estão entendendo, se está complexo, se quer que eu volte alguma coisa, porque esse é um tema que é um tema bem difícil. Eu estou tentando digerir ele para ele ficar um pouco mais fácil aí de compreensão, fugindo um pouco do psicologês, mas se vocês precisarem que eu explique de outra forma, vocês falam aí que a gente vai mudando aqui, tá? Me contem se tá tudo ok até agora. E aí, só para vocês entenderem, né, de que necessidades a gente está falando, vamos pensar nos 3 centros de inteligência, né? Eu falei que tem o motor, o emocional e o mental. Dentro da teoria de relações objetais, que é a teoria que eu estou me embasando para falar isso para vocês, existem 3 fases de desenvolvimento. Olha que interessante, né? No Eneagrama tudo vem em 3. A gente está falando de 9 tipos que são divididos em 3 tríades com 3 centros de inteligência, com 3 instintos, então tudo vem em 3. A teoria de relações objetais, ela diz que existem 3 fases de desenvolvimento da criança. A primeira fase, ela se chama fase de diferenciação, que acontece logo nos primeiros meses, quando a criança nasce. Essa fase, a criança começa a entender que ela é um corpo, que ela tem um corpo, e que ela é um ser humano separado da mãe. A mãe é um corpo, né? Porque antes era tudo junto, era um conglomerado só, quando a criança estava na barriga da mãe. E de repente ela começa a entender que a mãe é um ser humano e ela é outro. Então ela tem um corpo, a mãe tem outro. Então ela começa a se diferenciar. Essa é a primeira fase. Nessa etapa, as crianças precisam muito de tato. Elas precisam muito de acolhimento no sentido de dar colo.
elas precisam de estrutura de ambiente para entender que um corpo é um corpo, o outro é outro corpo, mas está tudo bem. As próprias trocas de fralda, quando a mãe manipula o corpo do bebê, vai dando esse senso de, ó, aqui você tem um corpo, né? Os seus limites de corpo são esses, porque a criança ela não tem isso, era tudo junto, ela nem precisava se preocupar com esse tipo de coisa. Então, nessa primeira etapa, a necessidade por colo, por acolhimento, por suporte no sentido físico mesmo. E quando a gente pensa em regras, em rotinas, que também é uma forma de dar suporte físico, é onde é a fase que a criança mais tem necessidade disso. Porém, o que acontece? Alguns tipos de personalidade têm mais necessidade nessa fase. E ela sente mais a ausência de alguma coisa nessa fase. Então, quando a gente pensa nos tipos motores, 8, 9 e 1, esses são os tipos que mais são sensíveis a esse tema. E são os tipos que mais têm feridas ligadas a esse tema específico. Então, tem uma sensação de falta de acolhimento, de suporte físico, de proteção física nesse sentido, de ambiente estruturado. A criança precisa, não tem. A emoção que surge é a raiva, dá uma raiva profunda na criança. E ela fala assim, inconscientemente, tô falando de um bebezinho, hein, gente? E a criança começa assim, eu não preciso disso. E aí cada um dos tipos, 8, 9 e 1, vão adotar uma estratégia diferente. E aí vai ser os mecanismos da personalidade vão adotar estratégias diferentes para lidar com essa dor. Então, por exemplo, o 8, ele vai falar assim, lembra que no mundo só os mais fortes sobrevivem? Para a gente fazer o link com o que eu contei sobre as personalidades adultas, porque eu fui descrevendo já uma personalidade num nível médio de consciência, né? Uma personalidade, vamos dizer assim, de um adulto, amadurecida, funcionando a pleno vapor no sentido de para que serve a personalidade, que é para te prender. Então, no mundo só os mais fortes sobrevivem. O que vai acontecer com essa criança quando começar a se formar essa personalidade? Vai rolar uma coisa assim, não posso deixar ninguém me proteger. Imagina eu ficar com esse mimimizinho de que eu preciso do colinho da mamãe, da proteção da mamãe. Não. Eu vou me proteger. E aí os mecanismos da personalidade vão girar em torno disso. E com o tempo isso vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, até que na vida adulta a gente tem, no mundo só os mais fortes sobrevivem, no mundo só os mais fortes sobrevivem, é uma pessoa que vai viver a vida com muito mais força e fugindo de qualquer coisa que seja mais frágil. E aí o 8 e o 1 vão desenvolver outras estratégias para a personalidade, mas dentro da mesma dor. E olha que louco, a gente vai passar a vida fugindo dessa dor inicial e deixando a personalidade se comportar a vida inteira para a gente não sentir uma coisa que, se a gente for lá e sentir e entender, porque hoje a gente é adulto, a personalidade ela continua achando que a gente, se for lá, a gente é como aquele bebezinho, que aquilo é muito assustador, é muito dolorido e não dá. Então ela não permite você ir. E aí ela vai te enganando, mostrando uma vida com o óculos dela, uma vida, por exemplo, do 8, com muito mais obstáculo, com muito mais pessoas contra ele, onde ele tem que se proteger a qualquer custo, do que deixa ele entrar na vulnerabilidade de olhar e falar o que doeu. E só cura na hora que a gente olhar o que doeu. Deixa eu ver que tem uma pergunta da Lê aqui. Ah, ótima pergunta, Lê. Podemos dizer que a educação dos pais não interfere no tipo da criança se fixar, porém pode influenciar no nível de consciência do tipo que ela tiver. Perfeito, Lê, é isso mesmo. Então, assim, o tipo, ela já veio com esse tipo. Então, a educação que os pais vão dar para ela não vai interferir no tipo. Porém, a educação vai interferir no quanto essa criança vai ter uma personalidade mais saudável na vida adulta. Quanto mais a gente estiver falando de necessidades não atendidas, como, a criança precisava de colo e eu não dei, vamos dizer assim, mais situações normais acontecerem, não situações de abuso, de violência, e essa criança for estimulada da forma correta, mais ela vai crescer um adulto saudável. E o que é um adulto saudável, né, dentro desses termos que eu tô colocando aqui? É um adulto que tá menos preso dentro da personalidade.
É um adulto que tem mais movimentação, que tem um nível de consciência mais elevado. Agora, quanto mais sérios forem os traumas, e aí a gente está falando mesmo de coisas que fogem o que deveria acontecer com uma criança, e ela não for cuidada da forma como ela deveria ter sido, mais a personalidade vai ter tanto medo que ela volte a essas histórias que vai prender ela mais e mais e mais, e aí vai ser aquela pessoa que descobre que ela é um tipo de personalidade, tatua mesmo no braço, né? Sou 8 até o fim. E vai viver a vida de uma forma muito menor do que ela poderia viver. Porque a personalidade faz a gente ter muita coisa boa. A gente vive a vida com muitos dons que a personalidade nos dá. Só que ela também limita muito a vida em muita coisa. E chega uma hora, a gente como adulto fala assim, eu preciso fazer uma escolha que é diferente. E para eu mudar, eu preciso de alguma forma me libertar dessa casca que me prendeu há muito tempo. A personalidade não muda, mas você não é a sua personalidade. Voltando aqui, eu falei da primeira fase, que é a diferenciação. A segunda fase de desenvolvimento é a fase que é chamada de prática. Então, primeiro eu entendo que eu tenho um corpo separado da minha mãe e do meu pai. Depois, eu começo a praticar o distanciamento. Eu começo a ir para o mundo, né? Eu começo a ter essa sensação de que eu gostaria de explorar o mundo lá fora e mesmo assim sentir que eu tô seguro, que tem alguém me resguardando. E aí essa fase é mais ou menos quando a criança começa a andar, que a criança começa a ir distante do pai e da mãe, né? Até então, antes da criança andar, a criança tá muito naquele universo e na distância que o pai e a mãe permitem. Por isso que pensa como colo nessa primeira fase é importante, né? Na segunda fase, que é quando a criança começa a andar e se movimentar, ela fala assim, puxa, eu quero explorar o mundo lá fora, mas eu quero sentir que tá tudo bem, que se der alguma coisa errada, né? Tanto é que vocês já devem ter visto, a criança sai correndo, mas ela dá sempre uma olhadinha, né? Pra saber se tem gente lá. E aí, o que acontece nessa fase? Alguns tipos de personalidade, eles são mais sensíveis a essa questão. E os tipos que são mais sensíveis a essa questão são os tipos mentais. 5, 6 e 7. E aí o processo é o mesmo. Então, tem uma necessidade grande de segurança. Então, para 5, 6 e 7, a necessidade de segurança é muito grande. Assim como a gente viu a necessidade de acolhimento dos tipos motores, aqui o que vale é a necessidade deles se sentirem seguros. Né? E aí é segurança no sentido mesmo de tem alguém olhando para mim, se alguma coisa der errado, vão me proteger. Não vão permitir que alguma coisa ruim aconteça comigo. Eles expressam essa necessidade não é atendida, e aí a emoção que vem forte é o medo, e aí eles entram num processo de autonegação, que é eu não preciso que os outros garantam minha segurança. E aí cada um dos tipos, para não sentir esse medo gigantesco que sentiu, que realmente poderia ter morrido, porque pensa numa criança pequena quando se sente insegura, ela não tem a cognição, lembrando de novo, ela não tem a cognição de falar assim, ah não, me perdi no supermercado, mas na verdade a mamãe estava ali do lado. Não, para ela aquilo foram segundos de desespero que ela achou que ela fosse morrer. E é esse o print que fica nela. E aí, cada um dos tipos, né, com esse medo gigantesco que dá no organismo, cada um dos tipos começa a surgir, né, nos mecanismos da personalidade, com estratégias diferentes para lidar com medo. Então aí, por exemplo, a Nath tá aí, vou falar do 7, em homenagem para ela, acho que ela tá aí ainda. O 7, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim, o quê? Eu não posso viver num mundo que seja tão inseguro assim, não? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar esse mundo na minha cabeça onde essa insegurança não exista. E aí a personalidade toda vai se moldar nesse ideal. Lembra que eu falei como é que era a personalidade do 7 adulto? O mundo é cheio de oportunidades, um tipo que ressignifica as coisas, a personalidade que conta a história de outro jeito para ele é por conta disso. O desespero, o medo de ter se sentido inseguro, de não ter ninguém para cuidar de mim, para me dar segurança foi tão grande que eu não posso depender dos outros, porque isso me dá medo, isso me dá infelicidade. Então eu vou criar na minha cabeça um mundo que é muito mais feliz. E assim ele vai viver a vida. E a última fase
é a fase da reaproximação, do reapproaching. Depois que a criança foi para o mundo, então, corpos separados, eu fui para o mundo na segunda fase. A terceira fase é onde, de fato, eu estou voltando. E nessa fase, onde eu volto para perto dos pais, a grande questão, a grande necessidade dessa fase é assim, tá, então eu já entendi que eu sou um corpo separado e eu já entendi que eu exploro esse mundo lá fora, o mundo dos outros. Então eu começo a descobrir que eu sou diferente do meu pai e da minha mãe. Aí, emocionalmente falando, eu sou um ser humano diferente do meu pai e da minha mãe. Só nessa fase, por que chama a teoria das relações objetais? Porque até então, para a criança é como se ela estivesse se relacionando com objetos. É só nessa fase que ela começa a entender que ela é um ser humano que tem emoções e a mamãe é outra e o papai é outro. Então, quando ela volta, a grande questão dela é assim, mas será que eu posso ser quem eu sou, ser diferente da minha mãe, diferente do meu pai e ainda assim ser amado por eles? E a grande necessidade que tem nessa fase é a fase de aceitação, é a fase do apoio emocional, é a fase do se sentir visto pela mãe, pelo pai, de se sentir aceito como é. E quem que é mais sensível a essas questões? São os tipos emocionais. Os tipos emocionais 2, 3 e 4 do centro emocional, que acaba fixando esse tipo como tipo prioritário, são mais sensíveis a isso. E aí como é que se dá o processo? Do mesmo jeito. Então, a primeira coisa é eu afirmo, né, ao meio que eu preciso ser visto, eu preciso ser amado, eu preciso de feedback, eu preciso de carinho nesse sentido, de carinho emocional, de apoio emocional. E eu não sou visto, eu não recebo esse carinho na medida que eu entendo que eu deveria, ou que a minha personalidade entende que deveria receber. E aí dá uma sensação, né, a emoção, como o organismo se rearruma com isso, é uma tristeza muito grande. A partir dessa tristeza, que acaba sendo a emoção raiz de todo mundo que é emocional, vem o quê? Vem um processo de autonegação. Então, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de apoio emocional, eu não preciso ser visto, ou eu vou dar um jeito disso acontecer. Eu não preciso que isso aconteça espontaneamente, que é o que acaba acontecendo como estratégia dos 3 emocionais. E no processo de ajuste 2, 3 e 4, cada um vai se ajustar de uma maneira diferente, com uma estratégia da personalidade diferente. Então, o 2, por exemplo, em homenagem à lei que está aí, o 2, como é que ele vai se ajustar? Ele fala assim, acho que as minhas necessidades, as minhas carências são demais para as pessoas. Eu não tenho carência não, eu não preciso de nada, quer saber? Eu vou virar para fora, vou esquecer que eu tenho alguma necessidade e vou me concentrar na necessidade dos outros. Então eu nego que eu tenho qualquer carência, qualquer necessidade, que eu preciso de qualquer apoio emocional, e eu vou me concentrar no quê? No que as pessoas têm como carência, no que as pessoas têm como necessidade de apoio emocional, e eu vou me tornar aquela pessoa que supre aquela carência. Eu vou me tornar aquela pessoa que supre aquele apoio emocional que a pessoa precisa. Lembra que eu citei agora há pouco? Se eu amo, eu ajudo. A forma como eu demonstro amor pelas pessoas é fazendo por elas? É por isso. Eu senti lá no início que eu tinha uma necessidade de ser vista, ser amada como eu era, e isso não aconteceu. Eu não posso mais sentir isso. Então, eu não tenho mais necessidade nenhuma. Eu só vim nesse mundo para atender a necessidade dos outros. Eu não posso ficar na expectativa de que eu preciso do amor, eu preciso do carinho gratuito e ele não vem. Então eu vou ter que me virar, eu vou fazer alguma coisa, vou ter alguma estratégia para tentar fazer esse carinho vir, esse amor vir a qualquer preço. E aí eu vou sair ajudando, vou sair agradando os outros e assim por diante. Então é assim que as coisas acontecem. A gente nasceu, cada um de nós nasceu com uma estrutura da personalidade. As primeiras marcas da infância são essas marcas que vão fazendo o ajuste da nossa personalidade acontecer. E essas marcas, elas acontecem por quê? Porque eu já nasci com uma estrutura que tinha uma tendência, eu tinha necessidades maiores de algumas coisas, eu tinha tendência a ver algumas coisas e não ver outras coisas. E a dor, o buraco dessa primeira infância é tão grande que aí essa personalidade ela vai se formar para eu nunca mais sentir essa dor. E eu vou passar a vida em processos de evitação de sentir essa dor. Eu vou me tornar muito bom em algumas coisas, minha vida vai se limitar muito em outras. Mas o mais importante de tudo isso é que nada disso é você.
você não é a sua personalidade. Você é muito mais do que a sua personalidade. E essa história que eu tô contando para vocês, que é a história de cada um de nós, é a história da gente fazer uma escolha para ir lá atrás e falar: agora eu sou adulto, eu preciso tomar conta da minha vida, então eu preciso fazer escolhas para que eu consiga me libertar da personalidade. Ela sempre vai estar presente, ela sempre vai ser parte de quem a gente é. Mas eu preciso ganhar consciência para que não só ela domine a minha vida, mas que eu também tenha chance de tomar decisões que tem muito mais a ver comigo do que eu simplesmente ficar atendendo aos desejos da minha personalidade para não sentir uma dor que eu era só uma criança lá atrás. E que talvez hoje, eu olhando para tudo isso com muito amor, com muito carinho, eu consiga enxergar essa história de uma forma diferente, eu consiga curar as minhas feridas e aí sim eu consigo me libertar para eu ter um caminhar muito mais em direção da minha essência. Porque isso vai ficar para tema de outra live nossa, mas eu nasci com uma personalidade e cada personalidade nasce consigo uma essência. E a gente nasceu para ser essência, não personalidade. E essa libertação, esse caminho que a gente faz é o caminho para a gente conseguir acessar o nosso melhor, que nasceu com a gente, que a gente nasceu para ser e que a gente adormeceu aí no meio do caminho. Gente, muito obrigada. A gente até foi aí um pouco além do horário. Queria convidar vocês de novo. Então, quinta-feira tem um workshop onde eu vou falar sobre como vencer a personalidade para fazer grandes mudanças na vida. Acho que vai ser bem legal. Acho não, eu tenho certeza que vai ser bem legal, porque o conteúdo tá muito bacana. E eu me inspirei muito no conteúdo do workshop para vir falar com vocês hoje sobre isso. Eu também falo sobre um viés um pouco diferente, mas sobre formação de personalidade lá também, porque entender o começo de tudo é o que faz diferença pra gente mudar o jogo daqui em diante. Então, queria convidar vocês. O link de inscrição tá na bio. Gratuito, quinta-feira, 8 horas da noite. O link de inscrição tá na bio. E quero pedir para vocês convidarem também outras pessoas para estarem com a gente. Muito obrigada por todo mundo que tá aqui, ó. Beijos para todos. Quem ainda não segue, eu vi que tem gente nova por aqui. Quem ainda não segue a escola, siga a escola. A gente vai fazer... O nosso compromisso é conseguir fazer live toda segunda-feira. Vamos ver se a gente vai conseguir manter essa agenda. Quando eu falo em público, é mais fácil de eu me comprometer a fazer, gente. Então, a nossa ideia é manter a agenda toda segunda-feira. E eu vou deixar aqui nos stories uma caixinha de temas. Então, o que vocês querem saber? O que seria útil para vocês? Porque eu quero falar de coisas que vão fazer diferença na vida de vocês. Essa é a minha proposta. A gente vai deixar uma caixinha ali de temas para live. Fiquem à vontade para pedir o que vocês quiserem, porque eu tô aqui para falar sobre o que vocês quiserem que eu fale. Isso é o que para mim faz sentido. Um grande beijo para todo mundo. Se cuidem. A história não tá fácil ainda, né? Pelo menos aqui em Campinas, eu tô em Campinas, a gente teve uma boa melhora aí, mas os leitos de UTI ainda estão lotados. A gente só tá com uma fila de espera menor, que mostra, né, que os casos estão diminuindo. Então, por favor, fiquem bem, fiquem em casa. Beijos para vocês e deixem sugestão, tá? Do que vocês querem de tema para eu estar aqui falando com vocês. Boa noite.